Galera, vamos lá então com mais outra gravação de aula. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre solubilidade, que é uma propriedade que os materiais têm, que as substâncias têm, muito importante. Então vamos dar uma olhada de como que ela é definida. É bem tranquilo, bem fácil. E vamos lá então. Bueno, vamos partir de um exemplo então, onde a gente tem um copo com água, com com 100 ml de água, a 25 graus, temperatura ambiente. E aqui a gente tem um potinho com sal de cozinha, né? O nosso sal comum que a gente tem em casa para fazer a comida e tal, temperar. E a gente vai pegar essas 50 gramas de sal e a gente vai adicionar, misturar nesses 100 ml de água, né? Misturamos bem, tentamos dissolver todo esse sal na água. Após um certo tempo, a gente vai começar a observar que nem todo o sal foi dissolvido em água, que tem uma quantidade de sal que não conseguiu se dissolver nesses 100 ml de água. Então, o exercício nos diz que sobraram 14 gramas de sal de cozinha, ou seja, que não foram dissolvidos. Como nós adicionamos 50 e 14 não foram dissolvidos, quer dizer que tem uma diferença que está dissolvida em água. E quanto que é essa diferença? 50 menos 14 vai dar 36 gramas de sal dissolvidos. Então, o que esse exemplo vai nos explicar? Vai nos explicar que existe um limite que é possível dissolver de uma substância. No caso do sal de cozinha, o limite dele são essas 36 gramas. Esse é o limite para o sal de cozinha. O máximo que ele é possível dissolver em 100 ml de água são 36 gramas. E esse máximo que é possível dissolver é o que nós chamamos de solubilidade. No caso, a solubilidade do sal de cozinha, que é o NaCl, também chamado de cloreto de sódio, ele é 36 gramas de sal por 100 ml de água a 25 graus. Ou seja, se eu tivesse colocado 36 gramas ao invés dos 50, estaria tudo dissolvido. Se eu tivesse botado 30 gramas, tudo estaria dissolvido. Como eu coloquei a mais, eu coloquei uma quantidade superior aos 36, e tem o limite dos 36, que é a solubilidade, não é possível dissolver o que a gente coloca a mais, nesta quantidade de água. Se a gente colocasse mais água, daí iria se dissolver mais sal. Mas essa é a noção de solubilidade. Ela vai nos dar, então, ela vai nos dizer o quanto que é possível dissolver de uma substância, normalmente, numa determinada quantidade de água, a uma determinada temperatura. Para cada uma das substâncias tem um limite, tem uma solubilidade. Algumas altas, algumas muito baixas, algumas medianas. Tá? Então, isso é uma propriedade específica das substâncias, ok? Que a gente pode defini-la, então, a solubilidade como? É a quantidade máxima de soluto. Soluto é o nome que a gente dá para a substância que está sendo dissolvida. No caso ali, o soluto era o sal de cozinha, que pode ser dissolvido numa determinada quantidade de solvente, que normalmente é a água, a uma determinada temperatura. Tá? Nesse momento, a gente só vai analisar a quantidade que está sendo dissolvida pela quantidade de água. A gente não vai entrar do ponto de vista da ação da temperatura. Ok? Mais um exemplo para a gente aí. Por exemplo, olha o caso do açúcar. A solubilidade do açúcar é 200 gramas. Então, tem 200 gramas de açúcar, pode ser dissolvido em 100 ml de água. Nota que, então, é possível dissolver muito mais açúcar na água do que sal de cozinha, por exemplo. Tá?
Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver 100 ml de água a 25 graus, eu consigo dissolver 200 gramas de açúcar. Então a gente pode fazer uma previsão. Se eu tiver, por exemplo, 200 ml de água, quantas gramas de açúcar é possível dissolver? Então, se em 100 ml dissolve 200 gramas, em 200 ml vai ser possível dissolver o dobro, que são 400 gramas de açúcar. Certo? Então a gente pode fazer essas previsões a partir do valor da solubilidade, que é uma regra de 3, né, galera? Por exemplo, a gente sabe então que 100 ml de água a 25 graus dissolvem 200 gramas de açúcar. Se eu, por exemplo, agora quiser dissolver completamente 50 gramas de açúcar, qual o volume de água que vai ser necessário? Então, 200 precisa de 100, 50 precisa de X. Se tu consegue perceber um pouquinho melhor na matemática, 200 foi para 50, foi dividido por 4. Então, se a quantidade de açúcar está diminuindo 4 vezes, a quantidade de água necessária também vai diminuir 4 vezes, que é 25 ml de água. Certo? Então, é muito comum esses exercícios de solubilidade virem seguidos por alguma regra de 3, que tu tenha que fazer alguma previsão do quanto é necessário para se dissolver ou quanto é necessário de água. Certo? Ficamos por aqui então. Assista a aula quantas vezes for necessário para tu entender os conceitos. E bons exercícios. Até a próxima, gente!